Nós paramos então na aula anterior quando os próprios espíritos sugeriram que se colocasse uma cesta com um lápis dentro para poder receber as mensagens. Com o tempo, então notou-se que essa cesta ela é só um apêndice. Por que não então pegar o lápis e escrever com o lápis diretamente? E foi aí então que surgiu o que nós chamamos hoje de psicografia. Você deve ter ouvido falar sobre psicografia em algum momento. Então os espíritos informaram que eles pertenceram a homens que viveram na Terra. Eles tinham sua origem na Terra, viveram na Terra como nós outros vivemos. Vamos então destacar aqui, muito rapidamente, sem muita discussão, porque o objetivo não é esse, os pontos principais do Espiritismo que estão enumerados lá na introdução do Livro dos Espíritos. Nós recomendamos até, de uma certa forma, enfaticamente, para que você leia essa introdução e compreender com mais exatidão, com maior clareza, esses pontos, esse grande resumo da doutrina espírita. Então esses são os pontos nos quais a doutrina espírita se baseia e divulga suas ideias. Primeiro, Deus é eterno, é imutável, é imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, e ele criou o universo e todas as coisas que estão nele, inclusive nós, os homens, os animais, as plantas, as rochas, tudo. Tudo isso é obra de Deus. Os seres materiais compõem o mundo material. Eu, você que está assistindo esse vídeo, a tela em que você está vendo, tudo isso compõe o mundo material. Os seres imateriais pertencem ao mundo invisível, ou, se você preferir, ao mundo espírita, ou, em outras palavras, se você quiser, o mundo dos espíritos. É lá que eles vivem, para onde nós um dia também iremos. Portanto, o mundo espírita é o nosso mundo normal. O mundo aqui na matéria, vivendo como nós vivemos hoje encarnados, não é o nosso mundo normal. O nosso mundo normal é o mundo espírita. É de lá que nós viemos e é para lá que nós vamos assim que o nosso corpo perder a vida. O mundo físico, esse mundo que nós vivemos e estamos mergulhados nele, ele é secundário. Tudo que tem aqui é de menor importância. Não confunda. Menor importância. Não é que não tem importância. Tudo que tem aqui é importante para nós. É importante que você lute pelos seus bens, lute para ter um luxo, lute para ter um conforto, mas jamais você deve colocar a importância desse mundo físico acima da importância do mundo espiritual. Falaremos mais detalhadamente sobre isso em alguns capítulos do Livro dos Espíritos. Os espíritos, então, para que eles possam atuar nesse mundo físico, eles usam um corpo material, cuja destruição devolve a liberdade. Então nós estamos aqui nesse corpo como se nós estivéssemos presos aqui dentro. Nós não conseguimos sair porque a gente quer. A gente só sai daqui quando o corpo morrer. Só, não tem outro jeito. Deus escolheu a espécie humana para que faça a encarnação dos espíritos, a fim de que eles possam se aprimorar e possam crescer sempre, cada vez mais. E ele escolheu porque assim ele nos deu também a superioridade moral e intelectual sobre as outras. Não existe nenhuma espécie no globo terrestre que tenha superioridade moral ou intelectual semelhante à nossa. A alma é, portanto, um espírito encarnado. Você não é um espírito. Você que está me assistindo, você é uma alma. Você é um espírito encarnado. Então você é uma alma. E há no homem 3 coisas muito importantes para a gente entender do que nós somos compostos, né? Nós temos o nosso corpo material, nós temos a alma, que somos nós, que nos tornaremos espíritos quando desencarnarmos, e existe um laço que une os dois. Esse laço é muito importante a gente compreender, vamos falar daqui a pouquinho sobre ele também rapidamente, mas ele merece todo um estudo em torno dele, dada a sua importância. O homem, então, pelo nosso corpo e através do nosso corpo, nós participamos do mundo material. Nós trabalhamos, nós estudamos, nós amamos,
infelizmente também odiamos, e aí nós temos toda a existência e nós interagimos com o mundo material através do nosso corpo. Pela alma, nós participamos da natureza dos espíritos, lógico. Eu sou um espírito encarnado. Então, tudo que diz respeito ao mundo dos espíritos, eu estou participando pela alma e não pelo corpo. É através da alma que ocorrem todas as manifestações, inclusive as manifestações inteligentes, como o movimento de objetos, a dança da mesa. É pela alma que vem isso. E se reflete no corpo físico, através da alma. O laço que prende o espírito ao corpo é um envoltório semimaterial e ele adquire a forma do corpo. Muitas pessoas que dizem que vê uma pessoa que tinha um brilho muito grande, pode estar vendo aí esse laço que prende o espírito ao corpo e não o espírito propriamente dito. Um fato muito comum foram as fotografias Kirlian que mostraram esse laço que prende o corpo para identificar doenças. Então o espírito, ele não é um ser abstrato, ele é um ser real. O espírito, ele não é uma coisa que alguém imaginou, que alguém criou, ele não é fruto da observação, da imaginação de uma pessoa. Ele é um ser real, ele existe, não são iguais e eles pertencem às classes diferentes. Apenas para você não se preocupar muito, hoje nós vemos aqui entre os encarnados homens que são bons, pessoas que são delicadas, atenciosas, caridosas, e temos malfeitores. Malfeitores, não? Que roubam, que violentam, que estupram. São classes diferentes. Então essas classes, elas estão relacionadas ao valor moral de cada um. Só que nós não ocupamos uma mesma classe perpetuamente. Eu posso ocupar uma classe má hoje, mas graças ao meu aprendizado, ao meu esforço, através das encarnações, eu vou melhorando essa minha classe. Morrendo o corpo, a alma, então, retorna ao mundo dos espíritos, de onde saiu, e permanece em estado errante até nova encarnação. O que é esse estado errante, que você vai ouvir falar muito sobre isso? Nada mais é do que o estado ou a condição que o espírito permanece durante o período que separa uma encarnação da outra. Então esse período é que se chama de estado errante. Todos nós, então, já tivemos muitas encarnações nesse planeta ou mesmo em outros mundos ao longo do universo. E a encarnação aqui no nosso planeta, ela sempre se dá na espécie humana. Não dá para a gente aceitar que alguém que desencarne hoje, amanhã volte ocupando o corpo de um cachorro, de um gato, de um passarinho. Não dá. É sempre na espécie humana. É assim que nós espíritas acreditamos. Por quê? Porque as nossas encarnações são progressistas. Não existe como o espírito desaprender, ou seja, regredir. Hoje eu sei, amanhã eu não sei mais. Hoje eu tenho uma razão, mas amanhã eu encarno como um cachorro, eu não tenho mais. É impossível. Nós nunca regredimos. E as qualidades que nós possuímos são do espírito, ou alma, se preferir. A qualidade nunca é do corpo. O corpo não tem qualidade moral. Assim, a gente pode afirmar que um homem bom é a encarnação de um espírito bom. E assim sucessivamente. Um homem mau é a encarnação de um espírito mau. E a alma conserve a sua individualidade após a morte do corpo. A nossa crença, a crença dos espíritas é essa. Nós mantemos a nossa individualidade. Nós não retomamos para um todo de onde nós saímos. Nós somos nós, mesmo depois de desencarnado. Continua sendo igual. Não muda. É a mesma coisa. Quando nós estamos encarnados, nós sofremos muito a influência da matéria. A matéria nos dá uma influência muito grande. Veja, tem pessoas que se dedicam ao alcoolismo porque o álcool é gostoso, porque o álcool é bom, ou cigarro, fuma, adquire vícios. Por quê? Essa é a influência que a matéria causa sobre o espírito. Vencer essa influência é que nos caracteriza, nos aproxima dos espíritos elevados. Uma das tarefas que nós temos que fazer, são muitas as tarefas, mas uma delas é vencer justamente esses vícios, porque é o vício que nos liga
ao lado material. Vício de todos os matizes. Eu só citei 2 por exemplo, mas tem muito, não vamos discorrer agora porque não é esse o nosso objetivo. Os espíritos encarnados, eles habitam diferentes globos do universo. Então olha aqui, gente, ET não é fantasia não, viu? Existem espíritos encarnados em outros mundos e o espiritismo já anunciava isso em 1860. E os desencarnados, eles não ocupam uma região determinada e circunscrita. Não dá para você dizer, olha, o mundo desencarnado é aqui, é lá. Não dá. Não existe essa definição geográfica, porque geograficamente isso não existe no plano espiritual. Mas eles estão por todos os campos. Se você falar que enquanto você assiste esse vídeo, existem espíritos ao seu lado assistindo junto com você, é fato, existe mesmo. Tanto quanto você, eles também estão por aí, porque eles compõem um mundo paralelo ao nosso. Formam uma população invisível e eles se movem entre nós. Existem desencarnados que, mesmo estando desencarnados, eles continuam fazendo as mesmas coisas que eles faziam quando estavam encarnados. Principalmente aqueles que são muito apegados à matéria. Dá muito valor para a matéria. Dá valor ao dinheiro, dá valor ao trabalho, dá valor... É complicado, né? Os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o físico, e são uma das potências da natureza. O nosso pensamento é justamente o veículo de comunicação dos espíritos, e é através do nosso pensamento que eles exercem uma ação sobre nós, e daí, dessa ação que eles exercem no nosso pensamento, eles podem também exercer essa ação no mundo físico. O espírito não consegue atuar diretamente no mundo físico, só através de um encarnado. Então a relação dos espíritos com os homens, quando a gente fala homens, a gente se define ao gênero humano, né? E não ao gênero feminino masculino. A relação dos espíritos com os homens, então, é constante. Todas as pessoas, em todos os lugares do nosso planeta, não há exceção, têm relação com os espíritos. O que muda é a maneira como cada um vê essa relação. Isso muda. Então as comunicações elas podem ser ocultas ou ostensivas. Ocultas, quando ela se dá pelo pensamento. Você recebe o pensamento, você conversa com alguém em pensamento achando que você está conversando com você mesma. Ou então ostensiva, através de um fenômeno mediúnico, uma psicografia, um movimento de objetos, batidas, e por aí e daí em frente. Então eles podem também, os espíritos, se manifestar espontaneamente ou por evocação. Então eles podem, existem muitos casos de espíritos que se manifestam espontaneamente, seja através do nosso pensamento, nos falando ideias, nos dando ideias, ou aparecendo a quem tem a capacidade da visão, ou quando nós os evocamos. Fazer evocação dos espíritos é possível? Sim, mas eles são atraídos pela simpatia que lhes inspira essa invocação. Essa simpatia está na natureza moral do meio que evoca. Então, se eu sou uma pessoa liviana, se eu sou uma pessoa que não leva nada a sério, eu sou aquele tipo brincalhão, aquele tipo que não dá importância para as coisas, que tipo de espírito vai me atender? Da mesma espécie. Se eu sou uma pessoa boa, que eu tenho intenções caridosas, desejo de melhora, procuro amar o meu próximo, que tipo de espíritos vou atender na evocação? Da mesma espécie. Então veja que muito cuidado com a evocação, para você saber o que exatamente você está evocando. Também é crença do espírito, e é um ponto-chave do espiritismo, que embora nós erramos, toda falta que nós cometemos pode ser corrigida. Não existe erro que não se possa corrigir. Deus nos dá todos os meios para corrigir os nossos erros, nesta ou na encarnação futura. Esse é o que nós podemos chamar hoje de resumo da doutrina dos espíritos. Veja que foi assim um resumão. Foi tudo muito rápido, porque a nossa intenção é justamente essa. É um estudo introdutório. Agradecemos muito a você por estar conosco durante esse estudo e nós te convidamos para a parte 3, que será a nossa próxima aula.
Fiquem em paz, fiquem com Deus.